Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: É verdade, lhe digo que hoje estará comigo no paraíso. Como de costume, eu lembrei agora que um dia eu já ministrei essa palavra aqui, mas vamos ter uma ênfase diferente, né, Agatha? Tomara, né? Qual que é o tema de hoje, Maria? A primeira palavra eu nunca lembro, tô confusa. Calma, que eu vou achar aqui. Não, velho, o Uber está acabando com os meus neurônios. Eu sei que é reportar ou recusar. Reportar. Ou reportar. Aceitar ou reportar. Calma, não. Vamos direito. Vamos fazer direito o negócio? Vocês postam um negócio, não sabe? Oxi! Não, e ninguém da igreja viu. Eu li, Eu li, cara, só que eu esqueço. É confuso que eu não consigo nem explicar. Assumir. Ou reportar. nem ele sabia. Não, eu tô lendo. Eu já estava buscando aqui. Assumir ou reportar. Vamos lá. Estava eu, mais uma vez, no lugar que eu mais frequento nos últimos dias, Posto de gasolina. que é o banco do meu carro. E aí entrou um homem. A Uber, vocês devem saber disso. Vocês devem saber disso. Que quando você procura lá, abre o teu aplicativo, procura uma corrida, o teu nome vai aparecer para o motorista que aceitou tua corrida. Todo mundo sabe disso. Então, normalmente quando a gente vai lá, a gente quer que a pessoa que tem o nome ali entre. Nesse dia era uma mulher. E era uma corrida, era uma corrida estranha lá, e aí eu parei e entrou um homem. E eu avisei para esse cara. Eu falei assim, ele não me deu bom dia, ele não falou comigo. Se não fala comigo, eu não falo com ele, tudo bem. Porque às vezes a pessoa está no mau dia, a gente não tem que ficar puxando assunto, sendo engraçadinho ou coisa do tipo. E aí ele não falou comigo, eu não falei com ele, tudo bem. Daí eu perguntei, quem é fulana? E ele falou, fulana é minha esposa. Eu acho bem interessante quando eu faço essa pergunta, parece que eu sou um mágico. Que eu descobri o nome da pessoa, que eles olham pra mim assustados, tipo, como é que você sabe? Eu achei que o cara era o nome da mulher. Hã? Achei que o cara tinha o nome da mulher. Não, esses dias aconteceu isso também. O apelido daí tava lá aqui inclusive, perto. Tava Manu. Aí quando eu cheguei lá era dois caras, eu falei, irmão, não vou te levar. Aí ele, por quê? Porque tá aqui Manu e tá aqui o nome de uma mulher e é dois homens. Ele falou, não, Manu é meu apelido. Eu falei, agora eu já cancelei, você vai ficar aí. Meu Deus. Eu saí morrendo de vergonha, falei, já deu pra mim hoje, eu vou pra minha casa. Que é melhor, porque já tô me passando. Mas aí, eu virei pra ele, falei isso e ele não falou nada, não falou tudo bem, nada, nada. Só ficou lá no carro, aí ouvindo as porcarias que ele tava ouvindo no celular dele, eu tô ouvindo minhas coisas no rádio. E a premissa da Uber é que você não pode fazer Uber com carro duas portas. Então são 4 portas e o óbvio é, se tem 4 portas, você pode abrir as 4 portas desde que elas estejam funcionando e você pode sair ou entrar por qualquer uma delas. A não ser que tenha alguém ali no lugar. E isso é importante para a nossa história. E aí quando eu estava chegando no ponto, no lugar onde ele ia descer, ele falou, é à esquerda. Era uma avenida, mão única, era à esquerda. Então eu virei à esquerda e ele está sentado à direita. Ele está atrás do banco do carona. Quando eu paro à esquerda, ele vai abrir a porta, quase quebrou a porta do meu carro, porque um carro vinha em alta velocidade, quase deu na porta, ele tirou, e ele não conseguia sair, ele ficava assim, abrindo, ele ficava assim, ó. Tipo, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai? E eu só estou esperando ele sair, para eu dar menos estrela, e ele ir embora, e eu ficar feliz. Aí daqui a pouco ele vira para mim e fala assim, você deveria ter subido você deveria ter subido ali para eu descer, porque aqui é perigoso.
Aí eu quase que eu virei e olhei para a porta esquerda assim, e falei, você tem razão. Mas eu resolvi não falar nada. Ele desceu, bateu a porta, óbvio, e foi embora. E aí eu tô lá dirigindo tranquilamente, quando eu olho, toma ali. Me tirou a estrela. E me reportou para Uber. Dizendo que eu fui rude com ele e que eu deixei ele descendo num lugar perigoso. Nessa hora eu falei assim, eu vou xingar esse homem. E comecei a procurar corrida, eu vou falar um monte, e eu... Aí eu falei assim, Jesus, me ajuda a engolir a ofensa. Engoli a ofensa, fiquei sem minhas estrelinhas e a vida seguiu. Mas o que acontece? Na nossa sequência, nessa série, agora nós estamos falando agora sobre nós assumirmos a responsabilidade ou nós reportarmos a outro ou transferirmos a culpa para o outro daquilo que é nosso. Nós tivemos um caso, e quem estava aqui antes viu o que aconteceu. Nós tínhamos algo para fazer, aí não deu certo do jeito que era, e a pessoa responsável por fazer, não vamos dar indireto para ela, amo. Você que está aí, eu amo dar indireta, é a pessoa que está editando o vídeo. Se sair errado, a culpa é dela. Ela falou assim, não, mas nós não fomos tal dia, então eu não fiz. Eu falei, não, mas a pergunta é, por que você não fez? Não dava para ter feito de outro jeito? Nós não fomos no dia, eu não fiz. E a pergunta era simples. Não, não pensei que podia fazer de outra forma. Nesse texto aqui, Jesus está preso com 2 ladrões. E uma das coisas importantes da gente entender desse texto é por que eles estão na cruz. A cruz era a sentença máxima. Eles podiam morrer de qualquer outra forma, mas quando você crucificava alguém, você está pedindo a pena máxima. Era para os piores bandidos. Você tinha que fazer uma coisa muito horrível para você ser crucificado. Tanto que quando Jesus é entregue na mão de Pilatos e o povo começa a gritar para crucificar, Pilatos se assusta. O que ele fez de tão mal assim? O que ele fez de tão horrível para vocês pedirem essa pena para ele? Então ele está ali, os 2 que estão na direita e à esquerda são péssimos, devem ter feito alguma coisa muito horrível para estarem naquele lugar. E um deles vira para Jesus, enquanto ele ainda consegue falar, eu já comentei isso aqui, provavelmente ninguém fez, para você procurar no YouTube, crucificação de Jesus relatado por um médico. Você vai entender o que é aquilo. O que é aquilo. Uma das coisas que isso desde quando eu comecei a entender um pouco do Evangelho, eu não vou me aprofundar na cruz. Porque se eu me aprofundar na cruz, eu não vivo mais. Porque é insano. Insano. O que fizeram com Jesus, cara, é absurdo. Se você ouvir ou assistir, ver o relato, cara, o nível de agonia que Jesus foi submetido é assustador. E aí por que eu falo que eu não me aprofundo? Porque se eu me aprofundar, velho, eu tenho que criar uma asa e virar, porque não é possível. Não existe uma prova de amor maior do que essa. Se Jesus tivesse sido baleado, se tivesse arma de fogo no tempo, já era o suficiente de saber que ele entregou, ele pagou o preço por mim. Isso já era o suficiente. Agora, por tudo que ele passou, velho. Então esses caras estão ali, eles estão vivendo, e uma parte importante da história é que nunca na história, pelo menos a história que eu conheço, nunca alguém que foi crucificado sobreviveu. Nunca. Ninguém sobreviveu, inclusive Jesus. Todo mundo que foi para a cruz morreu. Então esse cara que está à esquerda dele vira para Jesus e fala assim, olha só, vamos bolar um plano aqui, não seria legal se o senhor morresse, se o senhor se salvasse daqui
Imagina para o teu legado, para a tua história, para aquilo que o Senhor veio fazer nessa terra. Se o Senhor sai dessa cruz, e melhor, saia dela e leva a gente. Que vai dar tudo certo. Imagina para o teu reino, para o teu propósito. Imagina você saindo contando para todo mundo: olha só, eu estava na cruz com Jesus e eu vou sair falando de Jesus para todo mundo, vou testemunhar para todo mundo. Eu estava na cruz com Jesus e sobrevivi. Cara, imagina que fantástico seria isso. Mas a pergunta é: quanto tempo você acha que esse homem estaria preso de novo? Depois de ser liberto da cruz. Nós conhecemos uma história, não vou entrar tanto em detalhes, até porque a gente estava filmando, numa igreja aí, de um rapaz. A igreja fazia um trabalho num presídio, e um rapaz se tornou o exemplo da igreja. Ele se tornou um exemplo. Dá uma cutucada no Jário, isso aí, ó. Ele tá convicto, firme. Firme. Não deixa o sono te crucificar, não. Porque todo mundo que foi crucificado nesse aí, esse daí também, ninguém volta. Aí, cara, todo o trabalho que essa igreja fez, ele era o primeiro. Primeiro batismo, ele falou: eu quero. Ah, nós vamos fazer uma célula aqui dentro, eu vou ajudar a liderar. Tudo ele fazia, tudo. E uma das cenas que mais me chamou a atenção foi que um dia, nessa ala do presídio, a igreja que ia lá, a gente podia fazer churrasco com eles, era incrível, jogar bola. Foi o dia mais terrível da minha vida. A gente jogando e os bandidos presos xingando a gente, foi bem divertido. E aí você ficava naquela, eu falei: se eu fizer uma falta? Aí eu não fazia falta. E se eu fizer gol? Aí eu também não fazia gol. E se eu defender? Deixa os caras jogar sozinho que é melhor. Levava um gol Não, e comemorava quando levava. Fez isso. Aí, uma das cenas que mais me chamou a atenção é que a filha de uma das pessoas que estava lá, era uma menina bem pequenininha, acho que da idade do Arthur, e ela ficava com esse rapaz, brincando com ele dentro do presídio, correndo para tudo que é lado, era incrível. E aí um dia eu fui pregar lá. E eu falei para eles, o que te prende aqui? E aí, óbvio, ninguém respondia. Eu falei: o que está prendendo você aqui não é essa grade, não é esse cadeado, não são esses policiais. Por mais que você imagine que não. O que te prende aqui foi o que te trouxe. E se você não se livrar do que te trouxe para cá, você vai voltar. E ainda falei para ele: se a gente chegasse hoje, falasse para algum juiz qualquer, assina aí o alvará, libera ele, eu aposto com vocês que em menos de 2 meses muitos de vocês vão estar aqui dentro, de volta. Porque não é essa cadeia que te segura, é o que está aqui dentro. Ah, mas então você está falando sobre o crime que eu cometi. Não, eu já me arrependi. Não é sobre o crime, é o que te levou para ele. Quando a gente vai falar, nós olhamos, por exemplo, uma fruta, e a gente acha que a fruta subsiste por si só. Então a gente pega uma maçã e fala: que legal, a maçã brotou. Porque no nosso entendimento a gente só foi até a frutaria, comprou a maçã e boa. Mas e o processo para aquela maçã existir? Ela era uma semente, que é a mesma que a gente come, que as mães enganavam a gente. Não coma semente, porque vai nascer um pé de maçã na tua barriga. Se nunca vocês ouviram isso, eu ouvi e eu fiquei aterrorizado por vários anos. O meu era de melancia. Quê? O meu era de melancia. Meu Deus. Imagina comer uma semente de melancia e ficar desesperado por meses esperando ela nascer? Eu comia de propósito, bebê. De você não dá para esperar muita coisa, né, Thaís? Não dá para esperar menos que isso. Aí tem um processo. E quando a gente fala, daí vamos pegar esse esquema do preso. A prisão dele é o resultado final de uma ação. O que ele fez? Independente de qual foi o crime.
Agora a pergunta é, por que ele foi pro crime? Ah, ele foi pro crime porque faltava dinheiro. Ué, mas tem um monte de gente que não tem dinheiro e não vai pro crime. Então tem alguma coisa por trás da falta de dinheiro. E aí quando você vai ver a história, muitas vezes a gente está falando sobre falta de perdão, a gente está falando sobre abuso, a gente está falando sobre negligência da família, porque muitas vezes a gente vai falar, mas o Estado, e aí não é uma conversa para essa hora, porque tem a galera aqui que vai levantar e ir embora, porque vai defender o seu chefe, né? Mas é sobre o que acontece aqui. Esse cara, ele não está pedindo para ser livre da sentença dele. Ele não está preocupado com Jesus. E ele não está se importando com o que ele está passando. Ele está preocupado só com a vida dele. Ele só quer saber o seguinte, mano, na cabeça dele, provavelmente, ele podia achar que era inocente, que ele estava ali por injustiça, e que ele tinha que sair dali de algum jeito. Falou, qual a chance que eu tenho? É essa? Então fechou, vou sair. Vou tentar, vou dar meu jeito. Quantas vezes nós, como no caso que eu contei do motorista do Uber, do motorista não, o motorista era eu, né? Do passageiro, achou, não, eu posso reclamar porque eu me senti lesado. Ele deveria ter feito o que eu queria que ele fizesse, que era o quê? Subir na calçada. Ele deveria, na verdade, eu acho que esse cara pensou, ele deveria me tirar do colo, ele deveria me pagar. Ele que deveria me pagar para me trazer aqui. Que ele está pensando que ele é esse motoristazinho aí? Não foi isso que ele falou. Mas as ações dele demonstravam isso, que tipo assim, esse cara estava me fazendo um favor de deixar eu entrar no carro dele. E quantas vezes nós estamos com esse tipo de sentimento, com esse tipo de entendimento, se apresentando a Jesus, dizendo, por que você não vai fazer aquilo que eu quero que você faça? Por que você não vai me dar aquilo que eu estou te pedindo? Por que você não faz aquilo que eu quero que você tem que fazer, ué? Porque eu tô aqui e eu tô falando para você, imagina, se o senhor fizer o que eu quero, eu vou falar para todo mundo, olha só, fui para a igreja e minha vida mudou. Mas a vida não muda porque a gente vai para a igreja. A vida muda porque a gente vai para Jesus. E quanto mais eu vou para Ele, mais eu entendo que a minha vontade não existe mais. E agora eu passo a assumir ao invés de reportar. Agora, ao invés de transferir culpa, de terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, eu assumo no peito e falo assim, não, a responsabilidade é minha. Fui eu que fiz isso. Fui eu que causei. Fui eu que me trouxe até aqui. Não é a culpa de Jesus, não é dos meus irmãos, não é da igreja, não é de ninguém, é minha. Eu admiro quando as pessoas falam, por exemplo, eu saí o povo da igreja não me liga, porque o pessoal vai, eu acho incrível. Mas também acho incrível, isso nunca foi uma desculpa pra mim. Porque eu entendi que eu tinha que ir, mano. Nunca pra mim foi uma desculpa de, cara, eu tenho que fazer, mano, tem que trabalhar, tem que fazer. Tem que fazer. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu essa história, eu quase morri dentro de uma igreja. Uma vez a gente tinha um evento e tomara Deus, em nome de Jesus, quando a gente tiver o nosso espaço, ou os nossos espaços, a gente nunca vai fazer coisas perigosas a gente mesmo, porque vai só dar errado. A gente tinha, a igreja era um antigo cinema e ele era decaído assim, e eu tinha que ir, a igreja era assim, isso mesmo. E eu tinha que ir no fundo da igreja, na parte, lá no fundo, subir pelo telhado, andar a igreja inteira, véio, e era longe, porque era grande. E até a ponta do púlpito pelo telhado, puxar uns fios e voltar, para trazer os fios para o pessoal arrumar. E aí eu fui. E aí eles falaram, só não pisa na tábua. O telhado era a tábua, como é que eu vou? E aí eu tô indo tranquilamente, que legal.
Fui indo. Na volta, no lugar mais alto, tinha uma viga que atravessava e eu tinha que passar por ela e por algum motivo eu não conseguia atravessar. E me bateu um branco. Eu falei, eu vou colocar o pé na tábua, vou apoiar o outro, só que eu vou apoiar rapidinho, não vai dar nada. Deu. Caí. Não, eu não caí. A tábua cedeu e eu fiquei pendurado. E o engraçado foi um irmão da igreja que ele foi e falou, Léo, pera. E aí ele pegou um colchão das crianças dessa grossura e colocou embaixo de onde eu tava. Bota aí uns 30 metros. Tipo, pode pular que vai dar tudo certo. Daí tem várias camadas nessa história que eu não vou contar agora, que não faz muito sentido pra gente. Mas aí o que aconteceu? Ligaram pra minha mãe e falaram pra ela assim, Dona Rita, o Léo ficou pendurado no telhado da igreja. Olha que informação boa pra uma mãe que tá trabalhando. O Leonardo ficou pendurado no telhado da igreja. Ele bateu as costas, mas está tudo bem. Minha mãe foi voando para lá, começou a xingar todo mundo. E eu olhava, não faz sentido. E ela, você tá bem? Não, eu tô bem, pô. Eu vou acabar com essa igreja. Eu falei, mas vai acabar por quê? Numa outra vez eu tinha um pager, vocês nunca vão saber o que é isso, vocês não sabem o que é vida. Era um pager desse tamanho, que era o WhatsApp, o primeiro WhatsApp da face da Terra. Era um pager, que era um negócio que você mandava mensagem. Você ligava. Andava pendurado na cintura. E velho, quem tinha era rico. Aí alguém ligava e tipo, chegava uma mensagem, era médico que usava e eles tentaram popularizar isso. E aí você pegava, olhava, fulano quer falar comigo. Você botava, ele vibrava, era bem legal. Nunca recebi uma mensagem na vida. Não sei nem por que eu tinha aquilo. E eu esqueci o meu pager na igreja, na mesma igreja. E aí minha mãe ligou, cadê o pager do meu filho? A secretária falou, eu não sei quem é o teu filho, não sei que pager é esse. Meu filho é o Leonardo, eu quero o pager, e se o pager dele não aparecer, eu vou tacar uma bomba nessa igreja. Eu falei, Bin Laden é você? A responsabilidade não era da igreja. O pager era meu, a responsabilidade é minha. A igreja não era... E a gente pode questionar, mas os caras deixaram você subir? Deixaram, mas quem quis subir? Fui eu. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. Eu sabia o que tinha que fazer e fiz errado. Ou se eu não tivesse capacidade para fazer, era só falar, não vou fazer. E a mesma coisa envolve a nossa vida em Deus. Uma das coisas que eu tenho... abre ali para a gatinha entrar. Uma das coisas que eu tenho cansado de falar para uma das minhas filhas é isso. Não assuma a responsabilidade, você não vai conseguir cumprir. Você assumiu, faça. Não interessa se você está cansado, não interessa se o mundo está caindo, se você está morrendo, se te der um tiro e você vai fazer o que você falou que ia fazer. A partir do momento que você assumiu responsabilidade, óbvio que eu tô usando uma hipérbole, né? Tô exagerando. A partir do momento que você bateu no peito e disse, eu pertenço a Jesus, a responsabilidade agora é tua. Não é dele. A gente começa a transferir as nossas culpas para Deus, achando que Deus é culpado por escolhas que nós fizemos. Na semana passada nós falamos justamente sobre isso, entre escolher o caminho da vida e a morte. A partir do momento que eu escolhi o caminho da vida, agora eu sou responsável pelas ações desse caminho. A mudança, o posicionamento, as atitudes, tudo que eu tenho que fazer. Mas eu fiz e não deu certo, você só tem que fazer. Mas eu fiz e não ganhei. Ninguém está fazendo nada para ganhar. A igreja não é um lugar de barganha. A igreja não é um lugar para você fazer troca. Não, eu estou indo, agora Deus tem que me abençoar. Deus não tem que nada. Do mesmo jeito que para nós não temos que. Mas eu decidi fazer. Eu decidi. Eu decidi assumir responsabilidade. Eu decidi vestir a camisa.
Agora eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. O outro bandido, ele vai virar para Jesus, aliás, ele nem fala com Jesus, ele vai virar para o amigo dele e vai falar assim, olha só, nós fizemos por onde? O sinal maior de arrependimento é quando nós assumimos responsabilidade. É quando a gente decide falar, não, peraí, é comigo isso aqui. Fui eu que fiz. Eu sempre digo, e quando nós estávamos cantando, um pensamento me veio. Eu estava tentando arrumar um espontâneo, mas hoje a criatividade não estava ainda. Andar com Jesus é um caminho sem segurança. Para essa vida, nenhuma. Jesus não vai melhorar a tua vida financeira, a tua vida esportiva, a tua vida sentimental, tua vida familiar. Essa responsabilidade é nossa. E eu sempre digo isso e estou cansado de falar isso. Jesus não veio fazer a nossa vida ser boa. Não veio. Jesus não veio. Ele vai. Uma das pessoas que quer andar com Jesus, ele fala assim, olha só. As raposas têm os seus covis, o pássaro tem o seu ninho, o filho do homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Quer andar comigo? Vem. Essa é a segurança. Você não vai ter uma pedra para colocar debaixo da tua cabeça, mas você quer vir? Vem. Saiba que o meu reino, ele vai falar, o meu reino não é desse mundo. Ele está apontando, todas as coisas que Jesus está fazendo, ele está apontando para uma vida futura. Ele não vai te dar resposta sobre a sua vida pregressa. Ele não vai te dar resposta por que aconteceu o que aconteceu com a sua vida. Não vai. Eu lembro que algum tempo atrás eu estava ouvindo um rapaz contar o testemunho dele. E ele falou que Jesus respondeu por que uma pessoa da família dele morreu. E ele falou na resposta dele que Jesus tentou impedir o assassino de chegar na pessoa que morreu. Aí eu parei para pensar, falei, que Jesus é esse que não... eu precisava conhecer esse bandido que matou a pessoa, porque esse bandido é mais forte do que Jesus. Jesus tentou e não conseguiu. Mas o que ele estava buscando? Eu entendi. Ele estava buscando um alívio para uma dor dele. Só que eu entendi que existem dores que elas não vão encontrar alívio. Não vai ter, mano. Eu paro às vezes, eu já parei de fazer isso. Mas eu parava para pensar, cara, e se meu pai e minha mãe não tivessem divorciado? Cara, e se aquele dia eu tivesse entrado na rua direita e não na rua esquerda? E se no dia que eu ouvi o nome Ascara pela primeira vez, eu não tivesse ligado para o nome? Porque o que me chamou a atenção não foi ela, porque eu não conhecia, foi o nome. E se eu tivesse falado, mano, nome de gente esquisita, sai fora. E se meu sogro tivesse tratado antes? Eu parei de fazer esse tipo de pergunta. Porque existem dores que elas nasceram para ser sentida. E por que ela nasceu para ser sentida? Porque eu aprendi a confiar no motorista do carro que eu embarquei e agora eu não vou reportar para alguém dizendo a culpa é dele. Não é minha, mano. Eu assumi, eu chamei o carro. Eu decidi entregar minha vida para ele. E eu decidi confiar nele. E a partir do momento que eu confio nele, não é mais o meu jeito, não é do jeito que eu quero, é do jeito dele. Cara, uma das coisas mais maravilhosas do planeta seria se nós tivéssemos o controle da nossa vida. Eu acho incrível o nível de arrogância das pessoas quando elas dizem, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Eu sei cuidar de mim. Me ensina, por favor, porque eu não sei. Eu não sei como é que cuida de mim, velho. Eu não sei.
Eu tento, mas tá difícil. Quando eu acho que eu estou fazendo alguma coisa certa, a Yáscara vem e fala, você está errado. Aí eu falo, então beleza, agora eu vou fazer o certo do jeito que ela falou. Aí a Ágata vem e fala, você está errado. Pô, então agora eu vou fazer igual... Ah, não, é igual a loucura que eu comentei aqui. Eu gravei um vídeo esses dias, cara, é insano. E isso parece bobeira. Mas se você aplicar isso dentro da tua vida, você vai conseguir entender onde eu quero chegar. Cara, é insano eu alguém reclamar de mim porque eu sou rude. E outra pessoa entrar no carro e falar, cara, esse cara é muito simpático. E eu falar, e agora, o que eu faço? Eu sou muito simpático? Ou eu não falo? Aí eu fico meio mudo. Como é que fica meio mudo? Não sei, só dou o bom, não falo o dia. Não sei o que eu faço. Mas eu não tenho condições de suprir as expectativas de outras pessoas sobre uma vida que eu nem tenho como dar conta. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir suprir a necessidade que a Yáscara tem dentro da expectativa dela. Mas agora eu posso chegar em Deus e falar assim, Deus, o que eu posso fazer para melhorar a vida dela? Como eu posso fazer isso? E agora, segundo a perspectiva de Deus, eu vou fazer aquilo que é necessário. Estão entendendo? Eu sempre digo isso, cara, eu vou falar uma coisa que 99,9... Enfim, me perdi na conta. Nenhum dos pastores vai falar, velho, mas casamento é um desafio, cara. Eu vou falar desafio porque a Yáscara está aqui, porque senão eu ia falar outra coisa. Porque eu falo, velho, eu queria tanto viver... Meu sonho era morar numa casa e falar assim, pegar a chave e falar assim, essa é a chave da minha casa. Alugada, qualquer jeito. Toma, aqui é a chave da minha casa. Incrível. Velho, o tempo que eu morei sozinho eu era feliz. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, que alegria que era. Eu não precisava lavar roupa. Eu não precisava lavar o banheiro. Isso é maravilhoso, pô. Tava podre? Tava podre, mas era meu. Tava tranquilo. Uma vez eu vou ter que contar isso. Uma vez eu derrubei leite condensado no colchão da cama. Porque eu queria comer na cama assistindo TV. O que eu fiz com o leite condensado e caiu na cama? Peguei com a colher, botei no pote e comi. Tranquilamente. Limpei o colchão? Óbvio que não. Mas daí eu pensei, uau, vai ser incrível quando eu casar e aí eu ter alguém para fazer tudo que eu quero na minha casa. É essa risada aí que Jesus fez de mim. Inocente. Você não sabe o que você está fazendo. As brigas de casa, sabe qual era? Quando eu queria levar alguém e não avisava ela. Ela falou, você está achando que você mora sozinho? Essa casa é nossa. Eu falei, nossa, onde? É minha. Eu quero trazer as pessoas aqui. Daqui a pouco aparecia alguém, um maloqueiro do nada, entrava lá em casa. Oi, Yáscara, cadê o Léo? Eu falei, como assim, cadê o Léo? Tem almoço? E aí é toda a nossa comida. Aí a Yáscara ia lá, recebia a pessoa muito bem, me matando com o olhar. Quando a pessoa ia embora, o caos se instaurava. Porque eu esqueci que quando eu assumi o compromisso de me casar, a responsabilidade desse compromisso dizia, agora a tua vida é a 2, não é a só 1. Eu não podia chegar para Deus e falar assim, Deus, por quê? Deus, o Senhor me deu uma mulher ruim. Minha esposa é ruim porque não quer deixar meus amiguinhos vir aqui em casa. Você não tem mais, não é mais a brincadeira de, vamos jogar videogame na minha casa. Não existe mais, mano. Agora, não paga a conta, vão cortar. Pô, mas eu queria tanto comprar um tênis novo. Eu queria tanto fazer tal coisa. Eu queria tanto pai, tanto... Não pode. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor errou. Ele não errou. Ele me propôs e eu aceitei. O que eu quero que vocês entendam é que você tem duas opções, 2 caminhos, e essa é o que vai ser a ênfase do mês inteiro. É
Você pode escolher o que você quer, é teu direito. Você pode escolher, lembra, primeiro dia? Você pode escolher viver pela opinião dos outros. É uma escolha sua. Teve uma pessoa, quando eu fui mexer no grupo, que eu conversei com ela e com essa pessoa e falei assim, e aí, você não vai vir mais? E a pessoa virou para mim e falou assim, minha mãe brigou comigo por causa da igreja. Aí eu já me preocupei, né? Falei, cara, o que nós fizemos de tão ruim? E essa pessoa falou, não, toda vez que eu vou para a igreja, eu durmo tarde e no outro dia eu não quero ir para a escola. Eu virei para essa pessoa e falei assim, cara, a gente te ama muito, muito, muito. Mas você precisa parar de ser sem vergonha. Não usei essas palavras. Falei, não é a igreja que te faz acordar tarde. É você que não quer ir mais. E você só está transferindo a culpa na igreja. Você só não quer ir. Você só não quer se relacionar com Deus. E tudo bem. A gente continua do mesmo jeito, no mesmo lugar. E vai ficar lá até onde Jesus deixar. Agora, você dizer que é o culto que está atrapalhando a tua vida acadêmica é mentira. É como eu olhar para a minha vida hoje, todo o caos financeiro que eu passo hoje e falar assim, Deus, a culpa é sua porque eu escolhi a tua vontade. Eu escolhi a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E para isso as coisas vão ter que demorar, elas vão demorar para arrumar. Elas vão demorar. Ninguém negligencia a vida por tantos anos e de uma hora para outra as coisas mudam. Não vai, mano. Por isso que uma das coisas que eu falo para vocês são novos, e isso é uma parada que hoje me dói. E é um dos arrependimentos que eu carrego. E eu falo para vocês, e sei que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, se é que vai entrar. A melhor coisa que você pode fazer na idade de vocês, os adolescentes, é cuida da sua alimentação. Cuida. Coma direito. Porque o dia que você ficar mais experiente, você vai ver o quanto de falta que isso vai fazer.